Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui no quarto encontro. Obrigado pelo convite aí dos amigos, obrigado pela presença de todos. Esse tema é um tema assim muito difícil, né? Falar sobre suicídio. Parece que para a gente conseguir falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente tem que olhar para cima. Sabemos que temos Deus dentro de nós, temos Jesus dentro de nós. E essa foto do amigo Pedro Fará é de um Cristo que tem na praça. Ele é pequenininho, mas se você olhar para cima e tirar a foto de baixo para cima, ele fica grande. Então, essa é a proposta inicial de Jesus Cristo em nossas vidas com relação a esse tema. Muito bem. Coragem ou covardia? Suicídio. Nós, ao término da palestra, pretendemos chegar a uma conclusão. Vamos ver. Bom, suicídio, né, da palavra que vem do latim,edericidium, é o ato intencional de matar a si mesmo. E quem induz ou estimula ou dá dicas para o suicídio, seja pela internet, seja de que maneira for, quem apoia, no Brasil estaria implicado no artigo 122, com 2 a 6 anos de reclusão. É uma questão muito séria, até do ponto de vista legal, obviamente. E é uma verdadeira epidemia. Mais de 1 milhão de pessoas suicidam todo ano. Sendo que, para cada um suicídio, nós temos de aproximadamente 10 a 20 tentativas. Né? Então, a cada 40 segundos, nós temos um suicídio. Imagina, se essa palestra durar próximo de 50 minutos, mais de 70 pessoas terão suicidado durante a mesma. E, aproximadamente, segundo a OMS, 5% da população terão tentado suicídio em algum momento da sua vida. Né? Terão pensado ou feito uma tentativa. Em adolescentes, isso é gravíssimo, sobretudo abaixo dos 35 anos de idade. Se associado a álcool e tóxicos, então, é muito sério. Nós vamos tentar trazer um pouquinho a prática desse assunto. E vamos buscar falar sobre 4 irmãos. Amadeu, Camilo, Raul e Robin. Muito bem. Amadeu e Camilo são colegas do livro Memórias de um Suicida. Raul, do livro Missionários da Luz. Então, Ivone Pereira nasceu em 1900, né? Um espírito fantástico, uma médium maravilhosa. Escreveu o Memória de Suicídio em 1926. O livro ficou guardado bem mais de 25 anos, até que a espiritualidade autorizou a sua publicação. Ela viu, antes de 1926, a televisão e vários outros aspectos que ela descreve claramente no seu livro. Então, na época, era considerado um livro mistificador, louco, maluco. Mas é um livro maravilhoso, embora pesado, que todos deveriam ler ou reler. Bom, o primeiro irmão que nós vamos buscar falar é sobre o Amadeu. Quem foi Amadeu? Ele não fazia parte dos 4 companheiros da cela do Camilo Botelho. Né? Ele não fazia parte. Camilo Botelho era o pseudônimo, né? Na verdade, era Camilo Castelo Branco, o poeta e escritor português. Mas o Amadeu aparece lá no final do livro, é uma história muito interessante também. Muito obrigado. Por quê? Eu achei interessante que, primeiro, ele era do interior de São Paulo, parece estar mais próximo de nós. Infelizmente, quando essa palestra foi marcada, pouco tempo depois, tivemos uma personalidade conhecidíssima de Franca que, infelizmente, veio a suicidar, como é do conhecimento de todos. Mas falaremos de Amadeu Ferrari. Achei muito interessante porque é do interior paulista, próximo a nós, vamos dizer assim. Ele suicidara com 37 anos. Ele teve um câncer que começou na região glótica. E ele era um bancário. Apertado para buscar o tratamento do câncer, ou melhor, à sua época, ele desviou o dinheiro do banco. E foi descoberto. E ele provavelmente seria preso. E justamente na época que o câncer surgiu, antes de ele desviar essa soma, ele estava prestes a realizar o casamento da vida dele. Era a sua razão de ser. Olha que situação. Com câncer, fez um crime de desviar dinheiro que, em princípio, ninguém de nós poderíamos julgar, claro.
uns sonhos rompidos, como o do consórcio. Então, lá no livro Memória de Suicida, muitas vezes, eles tinham lá determinadas situações que eles apareciam como se fosse frente a uma tela. E, naqueles momentos de tratamento, a vida era revelada, todo o passado. E, quando eles estavam naquela fase, para o aprendizado da pessoa e do grupo. Então, o mentor que iria proceder aquele processo chamava Epaminondas de Vigo. E ele foi extraindo, por assim dizer, toda a história do Amadeu Ferrari. O câncer, o roubo, o ideal do amor desmoronado, preferiu o suicídio. Sei que foram grandes os crimes, mas ele se reconhecia confuso. Por que aquilo aconteceu com ele? Né? Onde que estava o Deus bom pai que deixou que aquilo acontecesse com ele? E o mentor chamou a atenção de todo o grupo, do qual estava o Camilo, presente, dizendo, ficai atentos à história desse vosso irmão. É também a vossa história. Fico pensando, a maioria de nós já tivemos mais de 200 reencarnações. Será que nós já suicidamos em alguma delas? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Então, esse é um assunto que ele bate na nossa vida. Nessa reencarnação, ligados a nós, risco que nós podemos correr, familiares que podem correr, amigos, nós mesmos, e num passado recente. Então, quem somos nós para julgar o nosso irmão, o nosso semelhante que está atravessando, eventualmente, essa dificuldade, ou ainda que tenha passado por esse caminho? Muito bem, aí sai a história do Amadeu. Em reencarnação anterior, ele era português. E uma das atividades prediletas dele, para enriquecer, foi trazer escravos da Angola para o Brasil. A gente sabe que muitos escravos que eram trazidos para o Brasil eram personalidades lá da Roma Antiga, lá do Império, que tinham pedido, ou aceitado, ou sido imposto essa aprovação. O fato é que, em 1840, ele tinha trazido vários escravos para o Brasil. E ele era durão. Ele era durão, por qualquer questão ele buscava disciplina, infligia castigo, separava pai de filho, pai de mãe dos filhos, e assim por diante, para não dar confusão. Ele era realmente muito bruto. Mas havia um crime que estava pesando um pouco mais na cabeça dele. É que, certa vez, nos escravos da fazenda que ele trabalhava, que ele era dono, uma jovem escrava mal saído da infância, ele, pedofilicamente, vamos dizer assim, estrupou essa adolescente, essa pré-adolescente, e ela, envergonhada depois, havia se suicidado. E o pai, né, que era um velho escravo da fazenda, de 60 anos, seu Fenício, ele ficou tão dolorido com aquela questão que ele atirou na cara do patrão que ele havia sido bruto, mau e assim por diante. E, numa corrigenda, o Amadeu mandou pegar o escravo, colocar prender e queimar a língua dele para que não falasse mais aquelas coisas. E queimou em brasa viva, né, em ferro em brasa, a língua do velho, até que ele caiu semi-morto, em convulsões de agonia. Depois que ele ganhou bastante dinheiro, ele voltou para a metrópole, rico e honesto. Chegando de lá para a metrópole de Lisboa, ele era um rico comerciante honesto que havia voltado para a matriz. Essa era a história do Amadeu Ferrari. De repente, ele morreu, o dia dele chegou, como diz a nossa palestra do nosso companheiro que voltou para Ribeirão. Todos nós vamos morrer, e chegou a vez dele. E quando chegou a vez dele, como é que ele vai se deparar no além-túmulo? Ah, não tenhamos dúvida, a África não foi tão inocente assim, não, a selva, a floresta. Perseguidores na floresta africana esperando ele, levando ele, usurpando dele, chicoteando ele, maltratando ele, explorando ele, gritando com ele. Eram filhos, eram mães, eram escravos que, no medo do suplício, tinham se atirado em açudes e rios e morrido afogado por desespero. Então, era uma acusação atrás da outra que ele recebia. Ele via fantasma em tudo quanto é lugar, e de tanto ser perseguido no plano espiritual africano, ele enlouqueceu do lado de lá. E com fome, com sede. E quando ele se enlouqueceu, os espíritos perderam o interesse nele. Deixaram ele lá entregue à própria dor e ao próprio sofrimento, em suas alucinações. Mas o choro, o grito, a demência espiritual que ele havia atingido, continuava.
E naquele momento em que não tinha lugar para ele, se ele corria para um lugar, encontrava um pântano, encontrava um galho, encontrava a selva, encontrava pedra, mas junto com o sofrimento do plano espiritual, ele encontrava sempre algum algoz, alguém cobrando. Até que, de repente, o que será que vai acontecer? Até que, em certa noite, de uma clareira, por alguma razão que eu desconheço, quando eu reli essa história, eu realmente me senti bastante emocionado. O fato é que Felício, esse era o nome do escravo, aparece e vem, e fala, vem daqui, Ionhô. E com uma tocha, ilumina o caminho e leva ele para o plano espiritual para ser recuperado, né? Afastando ele dos outros perseguidores, porque os outros perseguidores perdiam a moral de persegui-lo, porque ele, que era o que mais tinha direito, havia perdoado. E assim ele conseguiu arrebatá-lo das trevas exteriores, socorrê-lo no plano espiritual, ele já havia perdoado. E depois, na outra vida, justamente nessa vida em que ele foi bancário, quem era o pai dele? Rômulo Ferrário, que era o seu Felício reencarnado. Então, essa é a história do seu Amadeu. É claro que se nós tivéssemos um amigo, conhecido, um familiar, que suicidasse na situação do Amadeu, quem poderia criticá-lo? É claro que cabe a nós socorrer a todos os irmãos nessa situação. Cabe a nós tentar sempre evitar, porque a doutrina espírita vem nos ensinar que o sofrimento não termina. A morte é só do corpo físico, a alma continua viva. Aquele desejo de fugir e que o sofrimento termine é uma ilusão. Então, a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido. Ela vem nos esclarecer. Ela vem nos esclarecer. E aquela aparente injustiça do câncer na glote, no momento que ia casar, a gente percebe que eram questões de causa e efeito, de plantio e de aprendizado. E é claro que ele poderia ter tido também uma outra opção, como outras situações que haverão de aparecer durante a nossa troca de ideias. Mas Jesus está saindo do sepulcro e convidando a nós que saiamos do nosso egoísmo em direção à luz maior. E, muitas das vezes, quando nós estudamos a história, nós vamos encontrar situações que suicidar era honroso. Era honroso, era digno, era estimulado. Isso tudo está no inconsciente. Isso tudo está no nosso inconsciente. Então, nós temos forças, a doutrina espírita ela é nova. Nós temos várias forças no nosso inconsciente, ou de reencarnações passadas, que, aparentemente, o suicídio era uma boa solução perante uma dor infindável, perante situações difíceis. E esse filósofo, por exemplo, Alberto Camus, ele colocou nos seus estudos que uma grande questão do século seria se a vida merece ou não ser vivida. É claro que, para nós espíritas, ela merece, como merece. E alguns filósofos mais contemporâneos discutem o seguinte, que será que o ser humano não tem o direito de morrer, de escolher morrer? Né? No fundo, a gente sabe que tem. Qualquer um ser vivente na Terra tem o direito de suicidar. No entanto, a doutrina espírita nos explica e nos ensina quão ilusório é essa opção e esse caminho. E a questão surge muitas vezes, claro, perante doenças incuráveis, doenças mentais, etc. Alguns defendem que ele pode ser o último recurso válido para dores maiores. Né? Isso é famoso, principalmente na Europa continental, onde eles discutem muito a questão da eutanásia. O espírito é contrário à eutanásia. O máximo que nós somos a favor é a distanásia, quando não mais vale a pena ficar investindo e gerando mais sofrimento ainda. Mas esse não é o tema. Alguns filósofos importantes, eles estão na nossa mente, né, como o Arthur, como Nietzsche, como o David, eles eram adeptos de muitas filosofias que caminhavam, às vezes, para o pessimismo e para argumentos nesse caminho. Felizmente, a doutrina espírita vem nos enriquecer que realmente essa não seria uma boa opção. Em termos de causa, os transtornos mentais estão em primeiro lugar, né? Chegando próximo de 100%, sendo que o abuso de drogas, álcool e drogas ilícitas aproximam aí dos 30%.
E 15% dos pacientes esquizofrênicos podem vir a suicidar. São questões importantes, né? E a gente sempre deve tomar muito cuidado com o abuso realmente de substâncias, sejam elas o álcool, cocaína, crack, porque realmente elas podem favorecer muito o suicídio, principalmente adolescentes. Todos que trabalham nesse campo desenvolvem, com certeza, um trabalho maravilhoso. Então, realmente, o suicídio é um grande problema de saúde pública mundial. Vamos para o segundo caso. Então, nós falamos do Amadeu. O segundo caso seria o Camilo, né? Camilo Botelho é o personagem, nome fictício, na verdade o nome correto é Camilo Castelo Branco, né? Escritor português. E aí temos uma foto dele, lembra um pouquinho o Castro Alves, né? E ele ficou muito famoso com um livro que fez mais de 150 anos, uma novela portuguesa, Amor de Perdição. Ele escreveu mais de 130 obras, 137 para ser exatos. E ele recebeu até o título de Visconde, concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Foi homenageado pela Academia de Lisboa. Ele teve uma vida muito profusa. Ele foi um dos primeiros que conseguiram ganhar dinheiro com a literatura em Portugal. Mas não era muito rico, não. E, de repente, ele é visitado pela cegueira. E ele sente tanto sofrimento com a cegueira que, aos 65 anos de idade, ele veio, então, a suicidar. Né? Esse é o famoso personagem do Memórias de um Suicida. Então, ele nasceu em Lisboa, 16 de março, é um pisciano, de 25. Faleceu em 1890, aos 65 anos. Dedicou-se ao jornalismo, 137 obras. Interessante que, depois que ele suicidou, aquilo que aparece no filme Ghost, do bando chegando para pegar o espírito, né? Aparece em todas as obras também, né? O espírito que suicida, ele não consegue atrair vamos dizer, a proteção que muitos desencarnados conseguem. E ele, muitas vezes, está cheio de culpa, ele percebe aquela confusão, aquela dor, e cheio de fluido em excesso. Sem dúvida nenhuma, ele é perseguido pelas ordens que vêm ali sugar aquela energia, aquele fluido vital excessivo que ele ainda possui, gostoso, por assim dizer, para aqueles que do lado de lá necessitam ainda desses fluidos grosseiros. Então, ele muitas vezes escutava aquele vozerio ensurdecedor, as massas passando, e ele tentando esconder, mas eles ainda não tinham pego ele. Eles demoraram para pegar ele mais ou menos 2 anos. Ele ficou uns 2 meses só preso no cemitério. Vagava para um lado, vagava para o outro, via o corpo, muitas vezes percebia os vermes comendo o corpo, e naquele nojo, naquele sofrimento, e sentindo uma falta danada do cadáver, do corpo, né? E rodou na cidade, rodou nas ruas, até que, aproximadamente 2 anos depois, ele é arrastado por essa multidão e pelos lanceiros e é levado, então, ao Vale dos Suicidas. E é interessante, né? Estava lembrando do colega que contou hoje sobre o Rodolfo, né, dizendo da irmã que sentiu olfato, e do lado de lá o olfato é muito forte também, toda hora aquele cheiro desagradável. E, certa feita, ele tropeçou numa coisa, foi ver aquela coisa era o cadáver em decomposição. Imagina a situação. E ele ficava vendo o cadáver a todo instante, né? E ele sentiu uma falta danada, e vendo a decomposição, e vendo a sepultura. Realmente o sofrimento é muito grande. Ele dizia no livro que faltava alguma coisa, a necessidade que ele sentia do corpo, o sofrimento que ele sentia, o imã que fazia ele voltar para o cadáver, muitas vezes, era muito grande. Era muito grande. E até que, finalmente, a multidão pegou ele. Eram umas 200 pessoas, aproximadamente, no plano espiritual. Mas eles eram guiados por lanceiros, né, espíritos hindus, como se fossem soldados, que estavam levando aquela multidão para algum lugar. E, finalmente, ele caminhou e penetrou no Vale Profundo, né, que era o Vale dos Suicidas, que eram grutas, eram cavernas, né, que eram organizadas, que eram amparadas. Dizem que na face escura da Lua existem várias cavernas e várias grutas, onde espíritos desencarnados que vão para o planetão estão lá esperando o momento da transferência. Mas, por vezes, lá nessas cavernas, eles sofriam, eles gritavam, eles maltratavam uns aos outros, tinham cenas sexuais dantescas. Era uma região de muito purgatório e realmente de muito sofrimento. E
interessante que o ambiente lá, ele descreve que era muito pesado, o solo coberto de maneiras enegrecidas, lodosas, escorregadias, fétidas, o ar pesadíssimo, asfixiante, gelado. Interessante que uma das regiões que Dante descreve, lá quando ele fez o desdobramento e descreveu como é que era o inferno, uma das piores regiões eram geladas, né? Essa região era gelada também. Quem é um pouco friorento ia sofrer bastante nessa região. Então, era muita fome, muita sede, muito frio, fadiga, insônia, desejos, apetites, promiscuidade entre homens e mulheres, muitas deformidades, mas, de vez em quando, chegava um espírito de luz, eles percebiam que visitavam, checava como é que estava a situação de cada um daqueles irmãos, para ver se já estava no momento deles serem transferidos para o hospital e enfermaria, né? Até que, finalmente, chegou a vez do Camilo, né? Finalmente chegou a vez do Camilo, e uma voz falou assim, abrigo número 36, da rua número 48, atenção, e nominou-os. Aí que ele ficou sabendo o nome dos companheiros. Camilo Cândido Botelho, no caso, Camilo Castelo Branco, né? Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo e Mário Sobral. Interessante, ele descreve, não é o motivo da palestra, mas o seu Jerônimo de Araújo Silveira forçava muita barra, depois que estava lá sendo atendido no hospital, para voltar para o planeta Terra. Ele queria visitar a família reencarnada na Terra, porque ele tinha uma filha muito querida, ele era um comerciante de vinhos que tinha falido e tinha suicidado. Ele tinha uma saudade danada da esposa, do filho, da filhinha, da Margaridinha dele. E ele insistia, e os mentores falavam, não está na hora, não está na hora, não está na hora, os servos de Maria, não está na hora. E um dia foi tanta forçação de barra que deixaram ele ir. Aí ele chega, encontra a filha prostituída, a mãe da filha, a esposa dele, explorando ela, fazendo ela se prostituir para conseguir dinheiro, porque ela havia acostumado com luxo, e o filho preso. Então, ele quase enlouquece, mostrando que, muitas vezes, como aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar, tem um momento certo, quando desencarnamos, para visitar a família. Muitas vezes não está no momento certo ainda, só vai gerar prejuízo, né? E ele é atendido, então. Interessante que ele faz vários e vários cursos no plano espiritual, e vai aprendendo, e desdobramentos, e cursos, é fantástico, realmente. E aí ele descobre a causa da cegueira. A causa da cegueira dele é porque, no século XVII, lá nos arredores de Toledo, na Espanha, ele tinha se apaixonado por uma mulher, Maria Magda, que havia prometido se consorciar com ele. Mas depois, por alguma razão, ela se apaixonou por outro. E ele, se sentindo traído, entrou na campanha de Jesus e se tornou um implacável inquisidor. Me fez lembrar a história lá do padre Carlos, né, do livro Renúncia, né, que ele também se transforma no inquisidor para vingar de uma mulher e de seus familiares. E aí ele prende o marido dessa ex-namorada dele e fala para ela que só libertaria ele se ela transasse com ele. E ela, envergonhada, mas queria tanto que ele continuasse vivo, que aceita. Mas, como ele percebia que não havia nenhum interesse dela, ele também não ficou muito feliz com aquilo, e, por vingança, ele falou, eu devolvo ele, sim, como eu prometi, mas antes vou mandar cegar ele. E mandou cegar ele antes de devolvê-lo. Então, infelizmente, muitas vezes nós escolhemos caminhos muito tristes e doloridos, e a nossa própria mente gera o karma, porque nós sentimos tanta vergonha depois, que, por vezes, a gente não quer mais aquela situação, e quer ficar livre daquela culpa e daquele peso. Por vezes, nós mesmos, no plano espiritual, solicitamos a cegueira. É claro que, quando ela vem, nem sempre nós a aceitamos. Então, ele mandou furar os olhos do rival, que se chamava Jacinto de Ornella e Ruiz, e devolveu ele para Maria Magda. Bom, nos desdobramentos que ele fazia, certa feita ele voltou na época de Jesus. E ele era um dos arruaceiros que ficava lá gritando, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, realmente, a questão era muito pesada. E ele ficou tão chocado com aquilo que os amigos dele, tudo iam voltando a reencarnar, porque, geralmente, suicida tem que reencarnar logo. Tem que reencarnar logo, porque, mesmo que o corpo seja doente, mesmo que morra precocemente, o novo corpo absorve aquelas energias deletérias que estão no perispírito. Mas ele ficou, esperto que era, por assim dizer, fugindo o máximo da reencarnação.
tentando aprender o máximo, tentando se munir da máxima quantidade de instrumentos para que, quando ele voltasse e a cegueira o visitasse novamente, ele não sucumbisse ao suicídio. Principalmente que não seria somente a cegueira, porque agora ele tinha um delito a mais, né, no corpo perispiritual para ser, vamos dizer assim, vivenciado. Então, ele voltou até nessa época que ele foi um dos que elegeu Barrabás em vez de Jesus. De novo, quem somos nós para julgar? Eram ignorantes na época, como nós poderíamos ter sido, e ainda somos, de certa forma. Então, antes dele entrar no vale, foram 7 meses. Né? Eu falei 2 anos, eu confundi. Eu queria dizer 2 meses no cemitério e mais 5 na cidade. Foram 7 meses antes de entrar no vale. No vale, ele ficou 13 anos. E quanto tempo ele ficou no plano espiritual antes de reencarnar? 52 anos. E ele ficou muito. Então, muitas vezes, o tempo é bem menor. Ficou 52 anos. Eu perdi um avô em 1974, com um tiro no peito. Infelizmente, por um problema emocional, ele havia se suicidado. Então, fico pensando, será que ele já reencarnou? Será que não reencarnou? E fico verificando a situação, como foi aí do Camilo. 10 de setembro, e está próximo, é o dia dedicado no mundo de prevenção ao suicídio. Realmente, dia 10 de setembro é o dia dedicado. De novo, Jesus entrou na vida de Camilo. Então, dessa vez, ele não escolheu Barrabás, ele escolheu Jesus. Ditou esse livro maravilhoso por Ivone A. Pereira, já reencarnou, e nós desejamos que ele esteja tendo uma excelente experiência, que tenha tido, eu esteja tendo uma excelente experiência. Muito bem, aí nós falamos dos fatores de risco. Né? Quando a pessoa teve uma tentativa, sabemos que as mulheres tentam bem mais que os homens, mas os homens são bem mais eficientes. Então, quando tem uma tentativa de suicídio, as 2 semanas posteriores são muito delicadas e a gente tem que prestar bastante atenção. Né? É claro que morte de entes queridos, desemprego, guerra, desastres naturais, divórcio, são sempre situações delicadas. A idade de adolescência é perigosíssima. Né? 35% dos adolescentes brasileiros, entre 13 e 19 anos, em pesquisas sérias, mostram pensamentos suicidas, ideação suicida. Então, depois de 65 anos de idade, foi justamente a idade do Camilo suicidou, o idoso fica muito desamparado. Então, é importante ter uma boa rede de apoio, porque os riscos existem. Então, é importante uma rede de apoio social que não seja restrita, que seja boa. Né? E hoje nós temos que estudar sobre o suicídio. No livro Allan Kardec, nós vemos lá Narcisa estimulando a gente a fazer cursos e estudar contra o medo. E a Associação Americana de Suicidologia fala que nós temos que estudar sobre o suicídio, defender contra o suicídio e estabelecer as medidas de prevenção. O que não fazer? Ignorar a situação, tentar esconder debaixo do tapete, fazer o problema parecer banal ou cômico, ficar chocado, envergonhado ou em pânico, ou desafiar a pessoa a continuar em frente. Ou deixar a pessoa sozinha. Está aí Jesus levantando o enfermo da cama. O que fazer? Ouvir calmamente, com seriedade, averiguando a existência de planos ou ocorrência de tentativas, pedir ajuda, remover os meios possíveis, apoio emocional. É permitido até conter a pessoa, levar para o hospital na marra. Né? Tem que ter um acolhimento, isso é o principal, e não pode esconder. Bom, o Missionários da Luz nos traz, então, dentre os 4 casos escolhidos, o 3º caso, que é o caso de Raul. É um caso também muito interessante, que alguns, com certeza, já conhecem, mas vale a pena recordar. Está no capítulo 11, intercessão. Então, o mentor Alexandre foi procurado por 2 senhoras, né? Estavam lá em desdobramento, a dona Etelvina e sua prima Esther. E elas estavam desligadas do sono. E a Esther conta a história, com a ajuda de Etelvina, que era mais evoluída, para o mentor Alexandre. Ela dizia o seguinte: eu casei tem 12 anos. Já foi difícil, porque eu tinha um noivo amado que se chamava Noé, e, de repente, ele suicidou, não sei por qual razão, mas aí eu tive um companheiro, que era o Raul, que era amigo, nós nos enamoramos, casei com ele, tivemos 3 filhos. Agora, de repente, depois de 12 anos de casado, meu marido é assassinado em via pública. E ela, naquele desespero, pedia notícias, pedia conforto. Né? E Raul foi assassinado inexplicavelmente na via pública. Ele teve o coração varado por um tiro de revólver que não lhe pertencia.
Aí o Alexandre vai lá e procura o visitador, que era o espírito que atuava ali naquelas casas da região, o espírito socorrista. E fala, o que aconteceu? Ele fala, não, na verdade, o Raul suicidou. É que ele jogou a arma longe, comprou sem ninguém saber, planejou cada detalhe do suicídio. Nós tentamos evitar, mas era deliberado, não conseguimos evitar o suicídio. E aí, depois, eles vão atrás do Raul. Será que o Raul estava no Vale do Suicida? O que vocês acham? O Vale dos Suicidas vai pegar o pessoal aí do Brasil, mas vai pegar também das colônias africanas, sobretudo aquelas de língua portuguesa, às vezes um pouco da Espanha, né, Portugal. Não, ele não estava no Vale do Suicida. O vale dele era um frigorífico. Ele foi parar no frigorífico. Então, o visitador fala, olha, nós amparamos ele, enquanto deu, mas um bando abusou do infeliz, né, sugando as energias dele, e deslocou-o. Né? E não teve jeito, porque no suicídio previamente deliberado, sem intromissão de inimigos ocultos, o desequilíbrio da alma acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Não consegue sintonizar com os mentores. E com ele, que era tipo um anjo da guarda dele, da região. Então, eles foram descobrir ele num frigorífico, cheio de espíritos obsessores, sugando o sangue que saía dos bois, que eram... Para nós é fácil entender isso, especialmente aquele que gosta de um churrasco boi berrando. Haveremos aqueles que gostam de passar por lá de lá, sentindo falta do sanguinho que sai quando cortam uma picanha, falar, essa está no ponto. Nós que não aprendemos um pouco a diminuir um pouco, eu tenho uma luta constante, dá para perceber que a minha barriga é pequena, eu tenho uma luta constante com essas questões. Então, ele percebeu que lá, em lastimáveis condições, espíritos se atiravam aos borbotões do sangue vivo, sugando aquela energia vital, e sugaram a energia dele também. Né? E aí ele chegou lá perto, lá, o Alexandre, viu um lá que estava com os olhos até vidrados, inconsciente totalmente, que ele chamou ele pelo nome. Raul, ele abriu o olho inconsciente. Você lembra da sua mulher? Não, quem é? Não lembrava de nada. Era o suicida que ele procurava. E depois que eles prestaram socorro ao Raul, eles levaram ele para um posto de socorro. E aí ele falou para o André, agora vai precisar de muita ajuda, porque nós não vamos despertar ele só disso que está acontecendo, nós vamos despertar ele para a dor do que ele fez também, que foi algo muito grave. Então, ele vai sofrer muito. Essa crise vai durar pelo menos 2 dias, 3 dias, pelo menos 70 horas. E ele ficou lá sendo socorrido através de um plano espiritual adequado para a situação. Então, a gente percebe o seguinte, é um suicida que ficou pouquíssimo tempo em regiões umbralinas, por assim dizer, de sofrimento. Ficou pouco tempo. Então, não existe uma regra clara. Não tem que ficar lá 13 anos, como Camilo Botelho ficou. Quem somos nós para julgar e falar, o suicida vai sofrer o número de anos que faltava para ele viver na Terra? Por vezes, isso vai se aplicar. Mas nem sempre é assim. Vejamos o caso aqui do Missionários da Luz. Dá para perceber que ele ficou pouquíssimo tempo. E já vai ser socorrido e amparado. Vamos ver a história dele. Ai de mim, quando ele foi desabafar e se confidenciar para o Alexandre. Porque, além de suicida, sou igualmente criminoso. Aí ele vai contar a história. Né? Ele, na verdade, era amigo de infância do Noé. E o dia que o Noé foi apresentar ele para a noiva, Esther, ele se apaixonou perdidamente pela noiva. De tal forma que ele pensou, não vai ter jeito, eu vou ter que matar meu amigo. Vou ter que matar ele, porque eu não consigo viver sem Esther, e tudo que ela pensa, eu penso, eu gosto mais dela, ela não vai aceitar jamais abandonar ele. Então, ele fez um método que eu considerei até meio português, o crime que ele escolheu, mas foi um método que ele escolheu. Ele passou a beber veneno todo dia, ele próprio, o Raul. Bebendo veneno todo dia para ele acostumar com o veneno. Em determinado dia, ele pôs o veneno num vinho e chamou o Noé, amigo dele, né, muito amigo, para tomar o vinho com ele. Só que o corpo dele estava acostumado com o veneno, e o Noé não. Aí o Noé morreu imediatamente. Né, ou quase imediatamente, e ficou sendo considerado suicida. Achei curioso o jeito que ele escolheu. Ele tomou um pouquinho do veneno todo dia para acostumar com o veneno, e depois colocou o veneno, o Noé não estava acostumado, e o organismo dele não aceitou. E aí ele se aproximou da mulher, consolou ela, esperou o tempo, atendeu ela, até que ele começou a aproximar um pouco mais e conseguiu casar com ela, e tinham 3 filhos. Só que toda vez que ele recebia um carinho, ele falava, isso não me pertence.
E de vez em quando ele ainda via lá no quarto Noé, lá cobrando o procedimento dele. Olha o que é isso para a mente de uma pessoa. Então, muitas vezes, ele achou que ele ia enlouquecer. Muitas vezes, ele achou que ele ia enlouquecer. E realmente foi um sofrimento muito grande que ele foi atravessando. Ele via Noé em tudo quanto é lugar, a vítima contemplá-lo. Ele falou assim, eu vou me entregar à justiça. Mas ele falou, não, mas a minha esposa não merece isso. Eu vou não doar meus filhos, não merece. Mas ele sentiu que ele precisava se punir. Olha que história, quem vai julgar um irmão desse? E aí ele conseguiu comprar uma arma sem ninguém saber, e depois que ele deu o tiro, ele deu um jeito das impressões digitais não ficarem na arma, ele jogou a arma fora. Ele conseguiu, num esforço supremo, ainda jogar a arma longe. Mas os policiais acreditavam que tinha sido realmente suicídio. E realmente era. E por vezes, ele achou que ele ia ficar louco, e ele pensou em se entregar à polícia, mas realmente ele escolheu o caminho do suicídio que foi nascendo lentamente na sua mente. Suicidou. E do lado de lá, um enfraquecimento, só lembrava que ele enfraqueceu, sentiu um sono, não lembrava de mais nada. Porque sugaram as energias vitais dele de tal forma, o vampirizaram de tal forma, que ele prostou, ficou um semilouco, um lunático, né, totalmente desvitalizado. Então, comovidíssimo André Luiz, né, Alexandre, falou assim, nossa, esse drama pode impressionar até corações de pedra. E aí eles programaram o encontro da Esther no plano espiritual em desdobramento, não foi em centro espírita, foi em desdobramento para encontrar ele no hospital. Né? E o Alexandre ficava ligado com cordões fluídicos na cabeça do Raul para ele se manter controlado emocionalmente. Tampar o ferimento dele da melhor maneira possível, disfarçando. Né? E o André até chegou a perguntar, mas nós não podemos contar a verdade para Esther? Verdade plena? Ele diz o seguinte, somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertos das paixões. Esther é bondosa, mas ainda não tem domínio próprio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Está preparada para a consolação, não para a verdade. Cada palavra tem a sua ocasião, como cada revelação tem o seu tempo. Então, a Esther era uma boa pessoa. Muitas vezes nós queremos detalhes dos nossos parentes que desencarnaram. E esses detalhes não chegam, eles demoram, ou vêm de maneira... com pouca informação, mas a gente não sabe das condições do nosso irmão que está no plano espiritual e nem da nossa de receber as informações. Muito bem. No dia do reencontro no plano espiritual, ela conseguiu o seu intento, né? Ela conversou com ele e ele falou, não chores mais, Esther, tem confiança em Deus, ainda consolou ela. É claro que com a ajuda, ele naquele momento foi meio que médium de Alexandre. Os dois desencarnados, mas o Alexandre atuando na mente dele. Vela pelos meus filhinhos, pelos nossos filhinhos, nunca te esquecerei. Ainda ficou um romance ali, ainda legal ainda. Não sei como é que ficou Noé nessa história, não há relatos da parte dele. O fato é que ela ainda tinha 2 tios para cuidar, além dos 3 filhos, 2 tios que moravam na casa. E depois uma senhora chamada Romualda, do plano espiritual, consegue fazer uma senhora e bater na porta dela e oferecer emprego, um emprego honesto, como costureira, e a questão se organiza financeiramente na casa, e o Raul, do lado de lá, se sente olhado por Deus. Não que ele não se sentisse antes. Está aí uma foto da nebulosa de Hélix, conhecida também com o olho de Deus, que eu gosto de colocar nas palestras. Aí nós voltamos ao tema. Parei, mas não entendi ainda. É coragem ou covardia? Como é que a gente fica? Como é que fica, né, meu amigo Jess? Então, nós voltamos aqui a essas questões que estão no nosso inconsciente. Por exemplo, na Idade Média, todos nós vivemos na Idade Média, em algum momento. Muitas seitas legitimavam o suicídio, né? E falavam, inclusive, que o corpo era um cárcere para o espírito, que você, muitas vezes, tinha que libertar o espírito do cárcere. Vê se pode. A doutrina espírita aqui é uma verdadeira oficina de aprendizado e trabalho. Mas essas seitas acreditavam diferente. E nós temos resquícios delas dentro de nós, não temos dúvida disso. Algumas seitas faziam culto ao suicídio, como a Ordem do Tempo Solar, Heaven's Gate, People's Temple, etc. Mesmo Platão, olhem, Platão, que é importante, né, na doutrina espírita, Platão, Sócrates, ele dizia o seguinte, que o suicídio não era errado quando o indivíduo estivesse condenado à morte pelo Estado, né, ou que ele sofresse de uma desgraça irreversível.
Então, o Platão só acreditava que o suicídio deveria ser punido se ele se originasse de uma covardia viril e preguiçosa. Imagina punir um suicídio, né? Já suicidou, né? A não ser que ele estivesse referindo àqueles que tivessem tentados. Mas a doutrina espírita está muito acima das filosofias do passado. E vem nos mostrar a riqueza da reencarnação, a riqueza da oportunidade de nós aprendermos aqui nesse orbe, que está prestes a se transformar em planeta regeneração. Está aí Emily Durkheim já dizendo, isso foi tratado de certa forma nas palestras anteriores, a importância da religião. Ela é um fator protetor não só contra infarto, não só contra hipertensão, não só contra depressão, mas também contra o suicídio. Né? Então, a religião, uma religiosidade séria, uma espiritualidade séria, qualquer ela que seja, como foi mostrado hoje, tem vários trabalhos científicos mostrando que favorece muito, inclusive contra o suicídio. Na religião judaico-cristã, o suicídio é considerado um pecado. Né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Né? E, sobretudo, por causa do não matarás, em Jesus, Mateus 19, 18, a vida é um dom dado por Deus. No hinduísmo, inclusive, era considerado pecaminoso matar, tanto quanto matar uma outra pessoa, o suicídio. Interessante que um conhecimento que o espírita tem como regra geral aparece aqui no hinduísmo também, essa história de que ficaria vagando pela terra até o dia em que deveria ter falecido. Porque a gente tem mais ou menos esse conceito, talvez por causa da questão do Vale dos Suicidas. Mas nós sabemos, como foi dito anteriormente, que não existe nenhuma regra. Só Deus, só a espiritualidade superior pode analisar e processar cada caso. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno e toda a obra de Allan Kardec bate nessa questão também. Muito bem. Nós já falamos, então, de Amadeu, falamos do Camilo, falamos agora de Raul. Falta um. E o quarto que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, que na época me chocou muito, me chamou muita atenção, mexeu muito comigo, foi a questão do Robin. Então, o Robin Williams, eu tinha me maravilhado quando eu assisti o filme Amor Além da Vida, porque ele era um médico, como meu amigo Alberto Ferrante, e a esposa dele havia se suicidado no filme, por perdas de 2 filhos, e perda, inclusive, do marido, que morre num acidente automobilístico, e ela vai parar numa região de sofrimento altíssimo, enquanto suicida, e ele vai buscar ela. É um filme que tem muita coisa legal, muita coisa boa, é claro que tem umas coisas fantasiosas, hollywoodianas, mas quem nunca assistiu, vale a pena assistir esse filme, Amor Além da Vida. Então, ele me marcou na época, já gostava dele, não só por causa de Popeye, não só por causa do Patch Adams, né? Amor é Contagiante, Babá Quase Perfeita, por último, agora teve essa história de Uma Noite no Museu e tantas outras. Né? Realmente um ator fantástico. Ele ficou famoso quando ele começou a interpretar. Ele nasceu em 21 de julho de 51 e faleceu por suicídio, enforcamento, em 11 de agosto de 2014. Né? Ou seja, nesse mês de agosto está completando, por assim dizer, 2 anos. Se ele aprendeu muito, podemos até dizer comemorar, por que não? Por detrás de um suicídio pode ocorrer, posteriormente, muito aprendizado também. E, às vezes, é necessário uma grande queda, como aconteceu com Judas Iscariotes, para depois se soerguer e se levantar também. Então, ele ficou famoso interpretando o alienígena Mork, na televisão. Depois, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né, pelo seu performance como psicólogo no filme Gênio Indomável, de 97. Ganhou também Emmys, Globo de Ouro, etc. Está aí o Patch Adams e o Amor Além da Vida. Aqui algumas fotos do Amor Além da Vida, uma cena em que ele está indo lá no plano astral inferior e tem um lugar que está todo mundo enterrado, só tinha as cabeças de fora. Está aí o barqueiro que ia ajudar ele, os lugares que ele visita, a esposa, os jardins. Bom, ele foi encontrado inconsciente em sua casa, em Califórnia, em 11 de agosto de 2014. Foi por asfixia, devido a enforcamento. Não tinha dúvida. A esposa e os seus agentes diziam que ele estava atravessando uma depressão severa. Alguns falavam também que ele estava com Parkinson, doença de Parkinson. Lembrei do palestrante anterior, dizendo da questão da cremação, esperar 3 dias. Não sei se esperaram 3 dias. Penso que sim. Esse detalhe eu não tive a curiosidade de olhar. O corpo dele foi cremado e jogado ao mar. Está aí a calçada da fama, em Los Angeles, né? O pessoal colocando lá flores para ele.
Ele teve problema com drogas, com álcool. Nós vimos na introdução do suicídio que é muito comum drogas e álcool associado a suicídio. Mas ele teve em outras épocas. Se envolveu com cocaína, com alcoolismo. Ele era muito sensível. Certa feita, um amigo dele, John Belushi, morreu por overdose. Ele ficou tão chocado com aquilo que, na época, ele parou de usar drogas. Em 2006, ele chegou a ser admitido num lugar de reabilitação de dependentes, admitindo estar alcoólatra naquele momento. Foi hospitalizado em 2009 para trocar a válvula aórtica. Não sei se ele deve ter lesado a válvula pelo uso de cocaína, imagino. Sabemos que os drogaditos lesam muitas válvulas. Bom, com a idade avançada, surgiu uma grave doença, representada aí pelo incêndio. Depressão profunda, Parkinson. Depois vieram a descobrir, através da necrópsia, que se tratava da demência com corpus de Levy, a DCL. É uma doença que eu não tenho muita experiência, eu trouxe alguma coisa para vocês. É uma doença neurodegenerativa, é a terceira causa de demência, perdendo só para Alzheimer e demência vascular. E hoje, como o diagnóstico está melhorando, a frequência dela está saindo dos 10%, chegando em 15%, chegando a 20%. Então, nós podemos prestar bastante atenção, que é possível que venhamos a ter algum familiar com essa questão. Ou mesmo nós poderíamos atravessar isso, né? Aí vamos precisar dos nossos familiares diagnosticarem, né? Não vamos ter condições de autodiagnosticar, né? Então, ela é mais comum em idoso, é pelo acúmulo de proteínas anormais, é uma alfa-sinucleína nas células do cérebro, chamado corpus de Levy. A terceira demência mais comum, vindo depois de Alzheimer e demência vascular, então. E foi um amigo do Dr. Alzheimer, o Dr. Frederic Levy, que descreveu em 1912, 1918, daí ficou doença do corpus de Levy. E quais são os principais sintomas? Declínio na capacidade de memória e raciocínio, confusão mental, né? Parkinsonismo, ela provoca um parkinsonismo, alucinações visuais e auditivas, quer dizer, quem sabe as alucinações visuais e auditivas que esse irmão atravessou? Delírios, problemas para interpretar o que ele estava enxergando, distúrbios do sono REM, tem nada pior que dormir mal, né? E o duro é que não existe cura ou tratamento que impeça o avanço da degeneração, sendo o tratamento só com sintomáticos. E pior, dependendo do que a gente escolher tratar, nós vamos piorar o paciente, né? Então, o primeiro estágio, ele é por esquecimento leve, episódios de tremor, como no parkinsonismo, períodos rápidos de delírio e falta de iniciativa. Então, ele foi se sentindo prostrado, envergonhado, não tenho a menor dúvida que isso foi acontecendo com ele. O segundo estágio é um declínio das funções cognitivas, memória, linguagem, orientação do tempo e espaço, aparecem os delírios, alucinações, começa a ter quedas. E o terceiro estágio, a fase avançada, com maior frequência, aí muito delírio, alucinação, agitação, confusão mental, e não podemos usar neuroléptico, porque às vezes a gente não faz o diagnóstico e dá neuroléptico, dá o DAL, dá Neosine, aí o paciente vai piorar. Isso que eu achei interessante. Mas será que o Robin Williams só teve essas questões, álcool, droga, tóxico, ligado a ele? Não, ele teve muita vida também. Como cada história contada tem muita vida, como as nossas histórias têm muita vida. É porque, às vezes, o nosso cérebro só presta atenção na dor, só presta atenção no sofrimento. Vejamos o nosso amigo Robin, por exemplo. Ele e sua ex-mulher, teve umas 3 esposas, pelo menos, inclusive a babá, de um dos seus filhos, fundou uma organização filantrópica para ajudar crianças, né? Ele foi contra a guerra lá do Afeganistão e do Iraque. Mas, mesmo contra, ele aceitou ir lá animar os soldados. E interessante que, certa feita, ele não tinha ascendentes na Nova Zelândia, mas ele doou tudo que ele tinha arrecadado numa turnê para ajudar um terremoto que tinha acontecido na Nova Zelândia, numa cidade chamada Christchurch, do tamanho de Franca, essa cidade. Era a segunda maior cidade da Nova Zelândia. Então, esse terremoto foi em 3 de setembro de 2010, fazendo 6 anos. E pegou essa cidade, com 342 mil habitantes, parecido com Franca, e foi assustador, segundo o pessoal que morava lá. Está aí o mapa de Nova Zelândia, cidade Christchurch. Então, ele ajudou, doou tudo que ele tinha ganhado na época. Está aí algumas fotos desse terremoto. Terremoto é sempre uma questão muito triste, muito dolorida, né? Vida. Achei interessante, porque ele ganhou o Oscar por sua atuação em Gênio Indomável, né? E eu achei bonito, porque o cara que dublou ele na Alemanha fez uma dublagem tão legal que o filme fez muito sucesso na Alemanha. O que ele fez? Fez uma cópia da estatueta e mandou para o cara na Alemanha.
Olha como ele era um cara humano. Ele foi eleito um dos 25 melhores atores. Em 96, ele entrou para a história, porque ele teve 2 filmes ao mesmo tempo nos Estados Unidos, ganhando mais de 100 milhões de bilheteria. Era Jumanji, aquele filme do joguinho, né, que ele brinca com 2 crianças, e vai entrando numa selva, animais, e a Gaiola das Loucas. Então, está aí ele comemorando o Oscar que recebeu. Olha que coisa interessante. Uma semana depois do acidente de Christopher Reeves, ao cair do cavalo, Williams apareceu no hospital disfarçado de médico russo, com direito à máscara e tudo. Reeves disse que foi a única vez que ele conseguiu rir naquele hospital. E olha que o filme Patch Adams, quando ele é um médico brincalhão, foi em 98. E o Superman, no caso o Christopher Reeves, havia caído do cavalo 3 anos antes, em 1995. Então ele vai trabalhar no filme com mérito, de certa forma, porque já estava aplicando isso na vida prática. Está aqui a foto do Superman, né, do Christopher Reeves, que infelizmente caiu do cavalo. E a experiência do Christopher Reeves é muito interessante. Por quê? Porque ele sentiu como se tivesse puxado o fio da tomada da vida dele. Paralisou, né, machucou, fraturou a coluna cervical. E ele pensou em suicidar. Pensou em suicidar, poderia ter suicidado, como aconteceu com o primeiro amigo lá. No entanto, não foi isso que ele fez. E ele veio a falecer aproximadamente 10 anos depois. Fez muitas tentativas com células-tronco. E veio a falecer de insuficiência cardíaca, em 10 de outubro, e deixou realmente uma lição muito grande de determinação e de esperança. Uma coisa interessante, quando Steven Spielberg foi filmar a lista de Schindler, foi tão pesado filmar sobre esse assunto que os atores entravam em depressão. E quando a coisa estava pesada no set, ele ligava para o Robin Williams e pedia para ele contar piada por telefone, o pessoal. E colocava lá um som para todo mundo ouvir. E aí, muitas vezes, ele imitava a voz do Aladim, que foi um dos filmes dele, quando ele faz o gênio Aladim, e ele alegrava o pessoal. Mas mesmo quem é alegre, quem é cheio de vida, pode passar por sofrimento se não dá conta daquele sofrimento. Foi isso que aconteceu com ele. Ele era viciado em videogame, colocou o nome numa das filhas da princesa Zelda, a filha chamava Zelda. Adorava ciclismo, ele ia lá na equipe americana que competia no Tour da France, visitar eles antes das provas. Então, realmente, era cheio de vida. Vamos ver algumas frases famosas ditas por Williams. Algumas pessoas dizem que Jesus não era judeu. É claro que ele era judeu. 30 anos, solteiro, vive com seus pais. Qual é? Ele trabalha com o negócio do seu pai. A mãe dele pensava que ele era um presente de Deus. Ele é judeu. Desistam. A segunda é um pouquinho melhor. Nunca brigue com uma pessoa feia. Ela não tem nada a perder. Mas ele tinha frases sérias também, né? Não importa o que as pessoas digam, palavras e ideias podem mudar o mundo. Tanto num caminho quanto no outro. Mas aí, suicídio é coragem ou covardia? Ufa. Cadê o Rodolfo? Não me sinalizou ainda não, né? Ainda não deu 7 minutos não, né, Rodolfo? Caminhar não é fácil. Caminhar não é fácil, porque todos nós vamos atravessar sofrimento, angústia, melancolia, tristeza, talvez depressão, perdas, envelhecimento, dores, solidão. Na hora do vão ver, nós estamos sozinhos mesmo. Vejam que na hora da cruz, Jesus teve o Sirineu para dar um pouquinho de água, ajudou um pouquinho ali, mas na hora do vão ver, Jesus nos exemplificou que na hora das provações nós estamos sozinhos, não existe ninguém. É claro que sempre tem a boa vibração, a proteção, o aprendizado anterior, mas na hora de fazer a prova, não tem como colar. Então, é necessário a gente refletir sempre. Viver é ter a chance de acreditar que a cada dia nós podemos fazer mais do que nós imaginávamos. Está aí a foto do Cristo, em homenagem às Olimpíadas também. Então, como é que nós estamos lidando com esse assunto suicídio? Nós estamos fazendo prevenção? Prevenção é espiritualidade, é religião, é qualidade de vida, é relações, é grupo de apoio, é ter sonhos, é não desistir dos sonhos. Nós estamos julgando as pessoas que suicidam? Se elas ameaçam, nós estamos tentando ajudar de alguma forma? E se elas suicidam, nós estamos orando por elas? Nós estamos nos propondo ajudar de alguma maneira? Como é que está a nossa questão com relação a esse assunto? E esse assunto ele é extenso, nós poderíamos estender ele para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade, para o alcoolismo, para a droga-adição. São tantas as provações que nós passamos aqui na Terra.
De novo, 10 de setembro é o Dia Mundial dedicado à prevenção do suicídio. Né? Quando os problemas parecerem insolúveis, quando tudo parecer sem sentido, quando não houver mais razão, pare, olhe, pense, celebre a vida e perceberás que ela pode ser muito mais brilhante do que imaginavas. É claro que quando a pessoa está numa depressão profunda, ela não consegue ver dessa forma. Ela realmente vai precisar de ajuda. Muito bem. E hoje existem várias campanhas para que possamos assim falar sobre o suicídio, para que possamos fazer prevenção do suicídio. Porque, às vezes, ele está entre nós, mas não é percebido, não é sentido, não é pensado, é escondido, ele não é falado, não é olhado, ele não é cuidado. Então, despertar a nossa sociedade para essa questão é muito importante. Emmanuel nos diz o seguinte: sairemos da morte quantas vezes foram necessárias. Quantas vezes foram necessárias, inclusive pelo suicídio, se infelizmente essa for a nossa opção. No entanto, jamais sairemos da vida. Então, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais sairemos. Está aqui Verônica, tentando tocar a roupa de Jesus, para que o seu sofrimento de 12 anos com hemorragia cedesse. E se a gente buscar tocar Jesus, o nosso sangramento vai ceder. Porque quem sofre muito é como se estivesse com sangramento contínuo e constante. Como se uma hemorragia ocorresse com todas as forças vitais saindo. Lembremos-nos de que, por vezes, nós vamos perder a casa. Olha esse irmão, perdeu a casa no enchente, que a casa flutuou no rio. A casa flutuando na enchente. Então, por vezes, nós vamos perder a casa terrestre, inclusive o corpo físico. Mas poderemos aprender, né, a fim de aprender o caminho da casa celeste. A época em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Então, a doutrina espírita bate pesado, no bom sentido, de que o suicídio não é uma boa escolha. Porque o sofrimento que a pessoa desejava que terminasse no momento do suicídio, ele continuará, infelizmente, continuará redobrado, triplicado, quadruplicado, aumentado, de certa forma, ao infinito, como Camilo Castelo Branco bem descreve no livro. Ele narra com minúcias de detalhe aqueles que morreram porque tiraram fogo no corpo, aqueles que morreram esquartejados no trilho do trem de ferro, porque ficaram no trilho do trem de ferro, olha que ideia. Né? Aqueles que atiraram e ficavam sangrando o tempo todo. Muito bem, dizia ainda no Fonte Viva, não te perturbes, pois diante da luta, e observa, o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que te figura em favor da morte é contribuição para o teu crescimento na vida. Então, a doutrina espírita nos convida a pegar o limão e fazer a limonada. E jamais seremos esquecidos. O que vos parece? Disse Jesus. Se alguém tiver 100 ovelhas, se desgarrar uma delas, porventura, não deixe as 99 nos montes e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que pereçam desses pequeninos, sobretudo aqueles que escolheram esse caminho. Jesus vai atrás, realmente, desses irmãozinhos, dessas dracmas perdidas, dessas ovelhas momentaneamente perdidas. A vida nos convida a caminhar mais um pouco. Então, o suicídio é coragem ou covardia? Nem coragem, nem covardia. Na verdade, o suicídio é uma ilusão. Fruta do medo, da carência, do sofrimento, onde ele é um pedido de socorro. Então, a conclusão que tentamos chegar é que o suicídio nem é coragem, nem é covardia. É uma ilusão. Filha do medo, da carência, do sofrimento, da ignorância. É um pedido de socorro. E a doutrina nos convida a pegar o sofrimento e aprender com ele. Os grandes navegadores devem as suas reputações aos temporais. Aos seus temporais e tempestades, segundo fala Epícoro. Não desistas. Eu desejo a todos uma boa caminhada. Muito obrigado pela atenção. Tentar respondê-las aqui. Os colegas aí me ajudem. A primeira é: espíritos evoluídos são mais fácil de desprender na hora da morte? Com certeza, sim. Porque eu entendo que a hora da morte, o desencarne, vai ser mais doloroso quanto mais apegado à matéria for o espírito.
mais um número maior de sensações físicas e emocionais ele vai sofrer, quanto mais apegado for. Então, quanto mais desapegado for, é como se ele já estivesse meio que desencarnado em vida, desencarnado no sentido de desapegado. Então, o desencarne é muito mais tranquilo e mais sereno. O espírito evolui também através do sofrimento? Eu diria que sim, e principalmente. Eu acho que na nossa condição espiritual atual, esse, infelizmente, é a principal forma através da qual a gente aprende, né? A gente aprende ou pelo amor ou pela dor, como a gente estuda, né? E se não vai por um, vai por o outro. E na nossa atual condição espiritual, a dor é a nossa maior e melhor professora. Em coma, o espírito fica só preso ao corpo ou ele vai rever amigos, aprender com os erros, etc. Emmanuel respondeu isso no slide que eu coloquei. Ele falou para a gente que depende do apego do espírito à matéria. Então, se for um espírito muito apegado à matéria, ao corpo, às coisas materiais, ele vai ficar meio que ali, mais próximo do corpo, mais preso, entre aspas. É limitado a movimentação dele. Então, depende disso. Agora, se for um espírito já conformado, já sereno da sua situação, mais evoluído, mais desapegado, ele tem uma mobilidade maior, melhor, e pode sim andar, né? Rever amigos, aprender, utilizar aquele momento, aquele tempo ali para um aprendizado, entender a sua própria situação, inclusive. Então, depende, na verdade, do apego do espírito, certo? São as perguntas que chegaram aqui. Espero poder ter ajudado. E então é isso, gente. A gente está chegando ao fim de mais esse encontro. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Agradecer a presença dos colegas que gentilmente aí vieram de longe. Contribuir com o seu conhecimento, com a sua presença para a realização desse evento. Aos colegas daqui de Franca mesmo, que organizaram os temas, as palestras. Aos patrocinadores e a vocês que aqui estão. A Escola Pestalozzi, né? E convidá-los já para o ano que vem, normalmente no último sábado de agosto, já reserve essa data. Vocês vão receber uma lembrancinha ali que vai ajudar a lembrar, para vocês estarem aqui conosco mais uma vez no nosso 5º encontro, nosso 5º ano desse trabalho. A AME Franca é aberta, nossas reuniões são abertas, toda terceira quarta-feira do mês, a gente se reúne aqui no Allan Kardec, é aberto, entra pela livraria, não precisa ser profissional da área da saúde, basta ir. Todo mês a gente traz temas relacionando saúde e doença com o espiritismo.